Pessoal, super honrado pelo convite. Obrigado por por vocês me darem essa possibilidade aqui de trocar um pouquinho de informação com vocês. Eu trouxe algumas informações aqui, mas a hora que me pediram para fazer essa apresentação, eu falei, como é que eu me comunico com uma plateia que já é tão especializada, né? Normalmente a gente faz essas apresentações para um grupo que não conhece tanto de segurança. E aí eu falei, puta, o que eu posso colocar aqui que realmente vai ter valor? E eu pensei em dividir algumas coisas que aconteceram comigo durante esse ano, né? Como apresentado, estou o head ali de prevenção a fraudes do mundo PJ do Itaú. Então, tudo que é banco de varejo, banco de atacado, a rede, né? Todos os business que são PJ ficam ali sob minha responsabilidade. E o ano foi intenso. Acho que muitos de vocês viram muitas notícias. E aí eu pensei em pegar algumas coisas aqui, trazer para vocês e dividir a minha experiência, o que eu vi, o que me assustou ao longo do ano e o que a gente fez para poder mitigar esse tipo de problema. Então, eu devo passar rapidamente pelo contexto de fraude, que acho que todos vocês, de uma maneira ou de outra, estão cientes já. Aí, passo um pouco sobre o que a gente fez no Itaú. Eu vou aos 2, 3 exemplos aqui específicos, dado o tempo, e termino com alguns insights que a gente, ao longo do ano, acumulou para tentar dividir com vocês. De novo, a ideia é tentar somar com o que vocês já têm de experiência aí no dia a dia, tá bom? Então, deixa eu ver funcionando. Então, contexto, tá? Acho que a primeira parte aqui, aí eu tentei separar em alguns bullets aqui que eu vou dar um pouco mais de cor e o que tem acontecido no mercado, né? Então, peguei aqui várias reportagens. Infelizmente, se a gente entrar no Google e procurar ataque, cyber, fraude, aparece coisa só todo dia. E eu acabei fazendo uma consolidação aqui. Então, vocês veem desde o ataque da CIM, né, ali estava em 800 milhões, ali, chegou a bater 1 bilhão. Da Sinqia também, que foi um ataque muito grande. Peguei um pedaço do anuário brasileiro ali de segurança, com um aumento de mais de 400% em golpes. Então, a tendência realmente se confirma com estatísticas, não só do que a gente vê na reportagem, mas a gente está vendo pesquisas sérias apontando isso. Eu aproveitei, estava revisando o material ontem, já coloquei, que já saiu na mídia, o ataque que aconteceu ontem na Cellcoin, né? Então 26 milhões ali. Então, isso demonstra, a mensagem da parte direita aqui do slide, demonstra o quanto realmente está intenso o ataque, o quanto os fraudadores, as quadrilhas estão organizadas, cada vez mais sofisticadas, porque a gente vê que eles pararam simplesmente de ser um tipo de mono-ataque, né? Eu vou usar uma modalidade de fraude, um vetor de ataque e invadir. Não, eles já vêm combinando isso há muito tempo e agora eles se especializaram em atacar certos pontos do ecossistema financeiro e estão sendo bem-sucedidos, infelizmente. Então, fraudador calcula ROI, assim como nós nas nossas empresas. Então, eles também viram que isso dá um retorno muito grande e intensificaram demais esse ataque, tá bom? Então, aqui vários exemplos. E aí, o que eu dividi aqui para vocês, tá? Como bullets aqui, eu vou dar um pouco de cor. Eu quebrei entre PF e PJ, tá? Contextos de fraude na pessoa física e na pessoa jurídica. Quando a gente vê na pessoa física, qual que é o primeiro contexto que a gente vê que tem habilitado muito aqui as fraudes e golpes, tá? A falta de conhecimento da população em geral sobre o mundo digital. Então, uma aderência super rápida a inúmeros tipos de soluções, aplicativos, tecnologias diversas, sem ainda aquele conhecimento, aquele aculturamento em relação aos riscos e à segurança que tem que ter dentro daquele produto. Tá? Então, esse é um grande fator. Um segundo, dados amplamente disponíveis. Então, não é mais possível você autenticar uma pessoa com KBA, com knowledge base, ou seja, perguntar alguma coisa cadastral ou informacional sobre a pessoa. O nível de eficácia disso é super baixo, porque os dados estão disponíveis, amplamente, redes sociais, ainda não tem um aculturamento sobre como você deveria utilizar suas redes sociais, fotos disponíveis, então a gente vê muito golpe de fake ali, pegam sua foto no WhatsApp, colocam, aplicam golpe, ou agora mais evoluídos com deepfake, mas tudo isso porque tem dados amplamente disponíveis, tá? Então, uma segunda coisa que a gente vê muito em comum nos ataques aqui para pessoas físicas. Tecnologia como commodity. A gente viu o avanço das IA generativas, para o bem, obviamente, mas também para o mal. Então, a barreira de entrada para poder fazer um malware, poder fazer um ataque mais complexo, caiu muito. Então, antes, quando você tinha que ter um nível de especialização alto para desenvolver um malware novo, ou talvez até uma página web para fazer algum tipo de phishing, algum tipo de golpe, você tinha que ter um mínimo de conhecimento.
Não mais. A gente viu no desastre que teve no Rio Grande do Sul, ali da enchente, no mesmo dia a gente detectou vários sites e Instagrams, redes sociais, de golpes, onde eles já pegaram imagens, ainda não estava nem sendo noticiado direito na grande mídia, e estava sendo já utilizado para poder aplicar golpe, né? Ou seja, pedindo doação para ajudar as pessoas. Então, eles pegam um contexto que está amplamente difundido, a informação ainda escassa, rapidamente eles constroem sites, Instagrams, né, redes sociais, e conseguem capturar ali uma vítima que ainda está desavisada, né? Então, essa barreira caiu e aumentou muito a frequência desse tipo de problema, tá? Impunidade, acho que esse é um problema, né, que a gente já convive há muito tempo. Então, impunidade, principalmente a crimes digitais. Então, tipificar, né, crime digital no Brasil ainda é muito difícil. A gente tem trabalhado bastante em PLs ali, né, em regulações ou autorregulações, para poder tentar avançar um pouco ali nas defesas, mas a parte ainda jurídica da coisa não nos ajuda, né? É muito difícil realmente, ao conseguir identificar quem ali causou aquela fraude, laranja, né, por exemplo, conta de passagem. Hoje a gente não consegue praticamente criminalizar alguém que permitiu o uso da sua conta, né? Como que a gente vai evoluir para poder desincentivar esse comércio de conta laranja no mercado, né? Isso na PF, tá? Quando a gente olha para a PJ, o que a gente viu muito, né, principalmente nesses ataques? Aliciamento e fraude interna. Então, isso também sempre foi um problema que existiu, mas esse vetor de ataque, nesses ataques que estão na tela aqui, foram quase que unânimes. Quase todos eles, se não todos, tiveram algum tipo de aliciamento ou facilitação interna para que tivesse um abuso ou uma fraude ali, seja mais cibernética, seja mais golpe, para poder dar acesso a ambientes ou transações ali, para no fim ter algum tipo de evasão financeira, tá? Então, esse é um ponto bastante crítico que a gente não via no passado com tanta intensidade, tá? Acho que esse é o grande ponto. O 2, né? Acho que na abertura também foi comentado, os fraudadores, as quadrilhas, né? E a gente entendeu que agora realmente eles estão muito bem organizados, então hackers altamente qualificados fora do Brasil, criando malwares e ataques, colocando pessoas no Brasil com disponibilidade para poder fazer um aliciamento combinado, e aí pessoas, né, também da quadrilha que conseguem ter relação para poder ter contas de recebimento, tudo isso muito bem combinado. Só que com um foco, ao invés de atacar diretamente a instituição financeira, dada a evolução que a gente fez, eles começaram a atacar o nosso perímetro estendido, né? Eu comecei a chamar de perímetro estendido, que acho que foi apresentado como os nossos vizinhos. E é verdade, é o análogo a gente ter uma casa aqui meio que germinada, a gente protegeu super bem nossa casa, mas é a casa do vizinho, que tem uma entrada pelos fundos na nossa casa. É a analogia que a gente fez e a gente percebeu e ficou claro que eles entenderam que é um elo mais frágil e começaram a atacar ali especificamente, tá? Então, e a gente vê aqui nas reportagens como isso se materializou. E por último aqui, também algo que não é muita novidade, mas essa super especialização dos fraudadores. Então, a gente vê uma terceirização, quarteirização, fraud as a service, né? A gente viu serviços rodando online com cobrança de manutenção mensal para os fraudadores usarem alguns tipos de malware, né? Então, tem uma cadeia inteira de valor. Inclusive, esse malware, eu vou comentar um pouquinho mais na frente, ele tinha esse serviço que estava disponível, pagava-se com cartão de crédito uma cloud na própria AWS para poder manter isso de pé, e quando a gente conseguiu acessar a rede, eles derrubaram a gente da rede. Então, eles estão monitorando o tempo inteiro, cobrando manutenção, se o serviço cai, eles restauram. Então, assim, você vê o nível de especialização combinado de alta tecnologia com golpistas que vão até no caso da CIM, né? Não sei se todos sabem, o aliciamento aconteceu num bar, né? Eles aliciaram um dev júnior num bar, ofereceram ali coisa de 10, 15 mil reais e conseguiram ali as chaves de acesso para entrar no ambiente. Então, olha a combinação de capacidades, né, de especialidades para poder chegar num evento de quase R$1 bilhão, tá bom? Então, acho que esses são grandes contextos aqui que a gente viu ao longo do ano. Uma mensagem importante é a gente realmente viu uma mudança durante esse ano. Alguns sinais no final do ano passado, mas virou janeiro, mudou completamente a barra, né? Eu cuidando da PJ, ali, normalmente o meu par na PF tem uma frequência maior de fraude, golpe, cartão de crédito, era uma coisa mais constante. Eu normalmente era uma frequência mais baixa, impacto alto, a frequência aumentou muito, né? Mudou a maneira como a gente começou a fazer defesa na PJ, tá? Eu não vou entrar no detalhe, o slide está bastante exaustivo, eu vou entrar mais nos itens dos demais aqui, tá? Primeira grande mensagem, todas as perdas financeiras que a gente viu nos últimos 12 a 24 meses, cerca de 80% delas tinham algum tipo de engenharia social atrelado.
Não importa se era malware, se era phishing, tinha várias outras modalidades, a grande maioria delas combinadas com engenharia social das mais variadas. É o golpe do falso funcionário, né, do banco, ele liga, é o do aniversário, que vão na sua casa, né, entregando um presente, realmente entregam um presente para você ali, só que aí pedem para poder pagar a taxa de entrega, a hora que você passa o cartão, de vez de ser R$5, passa 5 mil. Então, a gente viu que as perdas mesmo de fraude não são mais exclusivamente de fraude. Quando a gente olha a nossa perda, o share, 80% a gente classifica como golpe e 20% fraude. Mas, Vitor, que diferença é essa de fraude e golpe que a gente faz? Lá em casa, a gente define que fraude é quando tem um terceiro utilizando suas credenciais para poder fazer algum tipo de pagamento, transação em seu nome. O golpe é você mesmo fazendo, só que de alguma maneira ludibriado, né, com algum encanto ali que foi colocado para você, e você faz aquela transação. O que dificulta muito a nossa vida, porque em fraude, ao longo dos últimos anos, a gente evoluiu muito em autenticação. Né? Ou seja, qualquer coisa pede biometria, né? Biometria facial, isso se banalizou bastante e resolveu muitos problemas. O fraudador se adaptou, ele não consegue bypassar esse tipo de tecnologia, apesar da gente receber ataques nas soluções de biometria, né? A gente veio evoluindo com elas, mas a gente viu uma migração muito clara para ele convencer o cliente a fazer a transação, o cliente faz a biometria facial, dá o match e aí passa. Tá? Então, a primeira mensagem é 80% do que a gente tem visto de perda financeira tem a ver com engenharia social. Tá? Nos demais aqui, eu queria chamar a atenção para alguns casos que eu vivi ao longo do ano, e foi simultâneo, né? Então foi um ano bem intenso. Aqui, por exemplo, estou falando em cartão não presente, né? Para transação em e-commerce aqui, o Magicard, que é um malware, acho que muitos de vocês devem conhecer, a gente pegou vários lugares, eles infectando gateways de pagamento que servem ali no checkout de grandes e-commerces. Então, a hora que eles conseguem entrar nesse gateway, todos os e-commerces que estão conectados naquele gateway, de alguma maneira pode estar sendo comprometido. Então, eles ali também, mesmo em golpe de cartão, eles entenderam que ir no ecossistema, ir no integrador, acaba dando um poder de rede, de massa muito maior do que atacar especificamente o comércio. Tá? Então, o Magicard foi um dos desafios do ano também. Assaltos, sequestros é algo que acontece sempre. Aí, PSPs indiretos, vans, corbans, realmente tem essa analogia dos nossos vizinhos, né? Ou APIs, conectores, que estão conectados nas instituições financeiras, gateways de pagamento, que acabam sendo mais vulneráveis, não têm o mesmo nível de defesa, e foram alvos de ataque. Então, a gente viu esses casos, né? Os PSTIs, né? CIM, a Sinqia, mas outros provedores também de serviços de integração, todos eles, de alguma maneira, sofreram alguma tentativa de fraude, tá? Principalmente os maiores. Então, isso também foi super desafiador. Eu vou comentar um pouco o que a gente fez, mas a gente entrou numa estratégia de aumentar, né, eu chamei de perímetro estendido. A gente precisou começar a colocar o nosso nível de defesa nos nossos vizinhos. Caso contrário, eu não estou seguro. Né? A gente tem aquela máxima em segurança que o nível de segurança do ecossistema é o nível de segurança do elo mais frágil. Se a gente está nesse ecossistema como parte, a gente precisa garantir a segurança do todo. Então, a gente esticou isso e começou a fazer outro nível de trabalho com os parceiros e terceiros integrados com a gente. Tá? E aí, um exemplo para poder ficar caótico, né? Então, estamos falando de malware CNP, né? no e-commerce, estamos falando de invasão com engenharia social em integradores financeiros, e aí o Relay Attack, acho que muitos de vocês, né, já ficou público, então esse eu não tenho problema comentar. O Relay Attack, que é aquele man in the middle no protocolo NFC, que também apareceu já atacando cartões. Então, se você olhar, a gente viu ataques de todas as maneiras. A gente viu pagamento contactless, a gente vê invasão para poder fazer pagamento via API do Pix, né? A gente olha e vê malware em e-commerce. Tudo isso teve uns 2 meses que acho que eu tive todos esses ataques simultaneamente. Eu devia ter 3 ou 4 war rooms abertos para a gente poder pegar e conter isso. Felizmente conseguimos conter, mas deu um trabalho muito grande. Tá? E se vocês repararem, tem uma coisa que eu também vou comentar aqui ao longo da apresentação, as disciplinas que resolvem esses problemas não é exclusivamente o time de fraude, não é exclusivamente o time de cyber, não é exclusivamente o time de PLD. A gente acabou tendo que fazer nesses war rooms um colegiado. E aí a gente está até brincando, falando que a gente tem que começar a criar uns profissionais unicórnios, né? Que é aquele especializado em cyber, em fraude
e PLD, porque a gente viu todas essas disciplinas se misturarem simultaneamente. Então, eu estava tendo um ataque de borda, né? Alguém tentando acessar uma API, fazer um DDoS, entrar ou bypassar o WAF, alguma coisa assim, e enquanto isso eu via transações atípicas no behavior do modelo no motor de fraude, né? E eu precisava entender para onde estava indo aquele dinheiro, porque eram contas laranjas, né? Ou para lavar dinheiro que estavam distribuídas. Então, numa instituição como a nossa, que tem, né, áreas bem segregadas, não dá mais para trabalhar cada um no seu quadrado e esperar que o outro esteja fazendo tudo de acordo. Então, a gente teve que mudar a maneira como a gente trabalha também. Tá? Então, isso é uma grande mensagem que eu queria deixar para vocês, tá bom? Aí, o que o Itaú está fazendo? Tá? Eu vou pegar alguns exemplos aqui, porque senão dava para a gente fazer aqui quase que uma hora de conversa. Acho que a principal coisa que a gente tem aqui como valor, que eu queria dividir com vocês, é mais do que a tecnologia A, a tecnologia B, aí eu uso a biometria, eu uso tal WAF, eu uso tal motor, tal fornecedor, eu desenvolvi algo interno. O que faz a gente realmente ser bastante seguro lá no banco é essa estratégia em camadas, né? Eu super simplifiquei aqui, mas grosseiramente a gente trabalha nesse contexto de camadas que prevenção é tudo que a gente monta numa estratégia para evitar que uma fraude sequer aconteça. É o análogo ao muro de uma casa, né? Onde a gente coloca chip no cartão, por exemplo, não dá mais para clonar. Né? Então, o fraudador olha para aquilo e fala, não consigo mais clonar, eu nem faço isso, eu posso fazer outra fraude, por exemplo, na internet que eu não tenho chip. O chip é uma estratégia de prevenção, né? Detecção é tudo que a gente faz para perceber que uma fraude está acontecendo o mais rapidamente possível e impedir que ela avance, que ela cause mais estrago, né? Remediação, a fraude aconteceu, né? Não existe fraude zero, um paradigma. Se ela aconteceu, o que eu faço nessa hora? Como é que eu restabeleço a vida do cliente? Como é que eu restabeleço as credenciais do cliente? Como é que eu recupero o dinheiro? Né? Acho que está bastante na modo MED, né? no Pix, autosserviço, você abre e recupera dinheiro, mas isso tem que acontecer para TED também, para boleto. Como a gente faz isso? Então, recuperar valores mora no pilar da remediação. E, por fim, repressão. Monitoramento de underground, né, contra-inteligência, ações realmente junto com a polícia para poder prender ali as quadrilhas, os fraudadores. Na soma das camadas, a gente cria um ambiente super seguro, né? Porque, poxa, já é a casa com o muro mais alto para entrar. Se eu pulo no quintal, eu tenho um cachorro, eu tenho uma câmera, eles me pegam rapidamente e evitam que eu faça um estrago. Na remediação, eu roubei um dinheiro, eles vão lá e buscam o dinheiro de volta. E, por fim, ainda a polícia aparece na porta da minha casa para me prender. Poxa, eu acho que o ROI para atacar o Itaú não está tão alto, né? Deixa eu ir fazer outra coisa. Infelizmente, a gente não convence eles a estudar, arrumar um emprego, mas eles entendem que não é lucrativo fazer esse ataque, ele é muito difícil, ele é muito custoso, né? Então, essa estratégia em camadas é realmente o que faz a gente chegar no nível de segurança bastante alto, tá bom? Exemplo aqui, tá? Não vou entrar, principalmente na parte mais tecnológica que vocês conhecem, né? Biometria facial, liveness 3D, são coisas que acho que a maioria de vocês já conhecem aqui, a gente usa todas as tecnologias de ponta. O que eu queria salientar para vocês aqui é a parte que talvez não seja tão intuitiva, que é educação dos clientes. O Itaú foi um dos primeiros bancos que realmente quebrou o tabu de falar de segurança de maneira aberta com os clientes. Por quê? Se 80% está focado em engenharia social, eu preciso educar meu cliente, conscientizar ele do que ele pode ou não pode fazer. E a gente começou a fazer essas campanhas, eu vou passar um videozinho rápido aqui para vocês. O banco nunca liga para relatar problema com a conta, nem pede para seguir passo a passo no aplicativo. É golpe. Tá, mas... Também nunca liga pedindo senha, nem código de segurança, isso daí é golpe. Mas... Nem manda SMS com o número 0800 para reconhecer compra. É golpe. Ok, mas... É golpe. Tá, mas... Ó... Golpe também. E... Outro golpe. É que... Golpe. E... Outro golpe. Itaú e você contra golpes e fraudes. Juntos, nós protegemos em dobro. Quer uma camada extra de proteção para o seu cartão físico? No app Itaú, você pode habilitar ou desabilitar o seu cartão físico para compras quando quiser. Assim, os seus dados não ficam expostos em caso de perda ou roubo do cartão. E mesmo com o bloqueio do cartão físico, você ainda poderá usar o cartão virtual ou a carteira digital. Vá em Minhas Proteções no seu app. O Itaú tem funcionalidades de segurança no app para ajudar a você se proteger. Juntos, nós protegemos em dobro. Então, se vocês repararem, a gente tanto está fazendo uma conscientização, até bem humorada, porque tem que ser algo interessante, senão o cliente não compra, né? Então, de golpe, é golpe, é golpe, é golpe, para poder prender ali na mente. E a outra parte da mensagem tem a ver com os nossos produtos de segurança para os clientes. A gente parou só de ser aquela área de prevenção à fraude, prevenir perda com o produto dentro de casa e começou a convidar o cliente a configurar sistemas de segurança na mão dele. Porque a gente tem muito que se preocupar com a UX agora, né? Já foi a época da gente pedir 30 senhas, 40 tokens,
tokens, né? É uma experiência que o cliente não quer. Então a gente começou a combinar o jogo com o cliente e educá-los a usar, porque a gente precisa fazer com que eles realmente usem, não adianta só a gente desenvolver as funcionalidades, tá bom? Então, e a educação mora dentro da estratégia de prevenção e o time de comunicação, PMM, ali de marketing, trabalha dentro da nossa área. Então, a gente tem um time de comunicação dentro da área de prevenção para poder fazer esse tipo de campanha. Por quê? Tem que ter valor, tem que saber qual é o golpe, tem que saber o conteúdo. Não dá para ser aquela propaganda mais vanilla de, olha, segurança, né? Não, eu tenho que falar exatamente o que está acontecendo, então esse know-how sai de dentro da nossa área. Então, acho que uma outra mensagem legal do que a gente tem feito. Aqui, falando de detecção, eu vou deixar o Giroto também comentar rapidinho o que a gente tem feito e eu complemento. Sempre que você interage com nossos canais, você conta com várias IAs para te proteger. Eu sou o Marcos Giroto, um dos especialistas responsáveis pelas tecnologias de segurança dos caixas eletrônicos, site e super app aqui do Itaú. Quando se trata de segurança, protegemos não só nossos clientes, mas todo o ecossistema financeiro e também a sociedade. Para isso, usamos a inteligência artificial 24 horas por dia, 7 dias na semana, identificando ameaças que possam gerar qualquer risco. Sempre que você interage com nossos canais, você conta com várias IAs para te proteger, desde uma abertura de conta, contratação de produtos e no dia a dia para realizar seus pagamentos. Tudo com segurança. Aqui, dado que a gente trouxe essa parte de comunicação para dentro de casa, nossos próprios funcionários, o Giroto é um dos nossos modeleiros ali, falou, senta lá, você vai ter que ter capacidade também de gravar vídeo agora para poder ajudar na educação e conscientização. E aí, né, a gente fala de IA, Trend Topics, né, e fica meio genérico assim, né? O que você está querendo dizer com IA? Parece que resolve qualquer coisa. Eu trouxe alguns exemplos de algumas IAs que a gente roda dentro dessas 50 aqui para dar um pouco de exemplo. Behavior transacional, comportamento de pagamento, recebimento do cliente, coisa básica, antiga, né? Mas eu vou direto para o que é mais interessante aqui, que talvez seja mais diferente, carga de bateria. A gente tem uma IA, um modelo, que aprende qual que é o comportamento do cliente de carregar o celular. Por que a gente fez isso? Porque a gente viu que vários ataques que estão acontecendo nos nossos aplicativos, aos nossos clientes, se conectam de celulares, apesar de ser a conta do cliente, se conectam de celulares que estão conectados na bateria, no carregador o dia inteiro. Isso não é o comportamento natural, pelo menos do Vitor. O Vitor carrega ele durante a noite, acorda de manhã, vem para São Paulo, ele está descarregando, aí na hora do almoço eu carrego mais um pouco, volto, e tem o meu comportamento de carga de bateria. Quando o fraudador, que trabalha das 8 às 18, infelizmente igual a gente, fica conectado o dia inteiro, a bateria descarrega e eles deixam conectado. Então a gente percebeu, né, modelando com o badge ali de fraude, acho que caiu a apresentação, aquele badge de fraude, a gente sabe que aquele caso é fraude, a gente pega e modela, fala, olha, essa carga de bateria para esse badge de fraude está dando uma diversificação aqui no modelo. E isso entra dentro da variável do algoritmo aqui para a gente poder tomar decisão. Obviamente não é uma variável binária, se o behavior de bateria não bate, nega a transação acesso. Não é isso, mas é mais uma variável, mais um sinal digital que a gente calcula e coloca dentro dos modelos. Ou seja, isso vai reduzindo o falso positivo. Eu começo a perceber mais e mais quem é meu cliente e mais quem é o fraudador, né? Eu separo as duas curvas de comportamento que a gente tenta modelar, né? Fora a biometria comportamental, então digita com a direita, com a mão esquerda, isso tudo combinado dá uma série de insights para a gente poder realmente ter um nível de detecção super alto e rápido, tá bom? Um outro item aqui, falando rapidamente, da ideia de produtos para os clientes, né? Aqui a gente criou, dado que 80% dos problemas ali já são golpes, né? Não são fraudes, a gente criou, né? Foi um dos primeiros bancos a criar o alerta contra golpe. Então, por mais que é você mesmo fazendo a transação, é seu dinheiro, está dentro do seu comportamento, mas talvez você está mandando para um destino estranho, ou é um destino que a gente já sabe que teve fraude, né? Que teve outras instituições que avisaram, falaram, olha, aquele destino já teve um fraude, já teve um golpe, já teve alguma coisa. A gente, nesse momento, dependendo do que acontece, a gente pega e coloca na frente do cliente e fala, olha, cliente, você tem certeza? Você não quer conferir isso daqui? Né? Você não tem, e a gente está melhorando cada vez mais essa mensagem para ficar contextual. Eu quero conversar com o cliente, né? A gente está chamando de tirar o cliente do transe. Porque, para vocês terem uma ideia, a gente está detectando, o detection dessa estratégia é de 80%. Ou seja, a cada 10 fraudes, 8 a gente detecta e avisa o cliente. Mas o que acontece? 50% dos clientes estão clicando no botão continuar mesmo assim. Eles continuam no transe, mesmo eu avisando. Então, como que a gente pode pegar e trabalhar para poder tirar o cliente daquele transe, que ele está querendo comprar aquele carro pela metade do preço, ele está querendo fazer aquele investimento em Bitcoin que vai triplicar em um dia, ele caiu naquele transe.
como que eu tiro ele dali, tá? Então, são produtos e desafios que a gente tem enfrentado nos últimos tempos aqui, tá bom? Aí eu já vou para os insights, pessoal, para poder fechar e dando um pouco de cor aqui nos bullets, tá? Coisas mais básicas e talvez outras para poder dividir um pouco a minha experiência nesse ano. Então, ataques se adaptam diariamente. A gente já sabe disso. O ponto é, nós temos que ter arquiteturas de decisão, de segurança, que também se adaptem diariamente. Não tem como mais a gente identificar um problema, abrir um projeto, abrir um build or buy, trazer um fornecedor e demorar 9 meses para colocar isso no ar. Ou eu já quebrei, ou eu já parei o produto, né? E o fraudador já migrou para outra coisa. Então, como os ataques migram diariamente, a gente tem que também ter essa capacidade de se adaptar diariamente, tá? Então, isso é um feedback super importante aqui. Digitalização acelerada e aculturamento de segurança lento. Comentei aqui ao longo da fala. Mundo explodindo com novas tecnologias, pouquíssima cultura de segurança. A gente usa, coloca dados, preenche, abaixa aplicativo, conversa com qualquer tipo de IA em qualquer contexto e tudo bem. Isso faz e facilita a vida do fraudador para aplicar golpes na gente, tá? Inovação com manutenção de segurança, então tem a ver, e a manutenção tem tanto a ver, eu coloquei regulamentação também. Não sei se vocês viram, o Banco Central soltou no último mês as coisas de 30 novas normativas. Então a gente está com ataque, a gente está tendo que implementar a solução nova e está vindo regulação que é mandate e teve regulação que assim, saiu na quinta, na sexta, você não está compliant se não estiver no ar. Eu briguei anos pelo bloqueio cautelar ali, que é o bloqueio do saldo da PJ, né, para PJ, porque isso era permitido para PF. Muito tempo, no meio desses ataques, saiu, na mesma semana eu já estava devendo o que eu já estava pedindo há mais de ano. Então, é muito complexo se manter atualizado com ataques, tecnologia, regulamentação. Esse nosso ecossistema realmente tem que gostar muito de trabalhar com segurança, porque não é nada fácil, né, passar por isso no dia a dia. Muitos players, né, diferentes níveis de maturidade, tem a ver com a questão do perímetro, muita gente diferente, muito gateway, muita fintech, muito operador, né, PSTI, e ok, o mercado tem que estar aberto, competitivo, faz sentido. Segurança não pode ser negligenciada. Esse é o grande recado do que a gente viu acontecer nos últimos tempos. Não podemos negligenciar segurança em detrimento ou para querer expandir um mercado, porque o fraudador vai chegar. Né? Alguém que não me deixa mentir nunca, né, é o fraudador. Se a gente conseguiu pensar em algum golpe, alguma fraude que ele vai fazer, se a gente não prevenir, ele irá fazer. É só uma questão de tempo, tá bom? Perímetro digital estendido, foi o que eu comentei. Imagina dentro de uma instituição como Itaú, a quantidade de parceiros e terceiros que eu tenho conectado comigo, fazendo negócio nos mais variados produtos. Eu tive que ir lá, um a um, corpo a corpo, garantir que eles estão no mesmo nível de segurança que eu estou. Caso contrário, eu podia ser a próxima vítima de um ataque de perímetro estendido ali, onde ele pula no vizinho e entra dentro de casa, acessa uma API, pega uma credencial. A gente viu muito aqui, pessoal, esse aliciamento de dev. Tá? Software houses, assim, os fraudadores, as quadrilhas entenderam que eles podem aliciar direto dev. No passado a gente tinha muito problema de call center, né? Eles aliciavam e injetavam pessoas dentro de call center para roubar dado. Agora eles estão indo direto no dev. Que entende a arquitetura de API, sabe como dar bypass, tem credencial válida na mão para poder fazer a chamada que quiser, inclusive transacional. Então, assim, é algo realmente preocupante nesse cenário para a gente poder pegar e começar a pensar nessa estratégia holística de segurança, tá bom? Mundos, né? Eu comentei também ao longo da fala, mundo de prevenção à fraude, cyber e PLD, se fundindo organicamente ou não. Aí vai depender de como vocês estão organizados dentro de casa. Mas eu passei o ano inteiro em War Room com as 3 áreas. E a gente começou a criar o que a gente brincou de unicórnio, desses profissionais que falam cyber, vão discutir o AF, proteção de DDoS, vão vir para behavior transacional ou estratégia antigolpe, que entendem de acesso de fraude interna, como que funciona isso daqui, e PLD, para entender se tem lavagem de dinheiro, se tem conta laranja. Então, a gente começou a cutucar esse cenário de sair esse profissional unicórnio de algum lugar, que vai valer peso de ouro, né? Porque realmente no mundo que a gente está, ele vai ser altamente valioso. Tá? Então, acho que é um outro grande recado do que eu passei esse ano. E atenção dobrada, né? Triplicada, quadriplicada, com esse aliciamento interno e fraudes internas. Aqui, dividindo com vocês também o comportamento que a gente viu viu vários ataques, né, cibernéticos, primeiro ataque mais na borda, que 1 hora antes do ataque acontecer, vários devs sendo contatados pelo WhatsApp com aquelas mensagens temporárias pedindo para ele poder facilitar a entrada. Só que era 1 hora antes do ataque. Então você vê, vai tipo, pode me ajudar, tal. A mensagem apaga, né, porque aquela mensagem é temporária, 1 hora depois o ataque começa.
Então, olha como está o nível de sujeira. Eu já estou preparado para fazer o ataque, em teoria eu já estou com algum tipo de acesso, eu vou fazer alguma coisa, eu sei quem são as pessoas que estão envolvidas ali, eu vou lá e entro. Uma coisa também que a gente viu, tentativas, momento de manutenção programada. Vou derrubar tal sistema durante 2 horas para manutenção anual daquele sistema. Hipercrítico esse momento. Não dá para ter 500 pessoas na cópia do e-mail avisando que vai ter manutenção programada às 3 da manhã do domingo. Não pode mais. Tem que ter um grupo fechado, com esse conhecimento restrito, para evitar que essa informação se espalhe. A gente não consegue saber quem está ou não está aliciado. A gente está vendo casos de aliciamento de R$1 milhão para pegar uma credencial. O quanto realmente a gente confia em 100% das pessoas ali, obviamente que é super difícil essa discussão, mas ela tem que ser feita. A gente confia em todo mundo que tem credencial na mão, que tem acesso a coisa crítica, e a gente confia nessas cópias de e-mail. Eu entro em pânico quando coloco alguma coisa crítica com 500 pessoas em cópia de e-mail, não sei nem quem é. Eu acho que é uma coisa de cultura de segurança que a gente vai ter que começar a mudar, tá bom? Então, acho que aqui foram os meus recados, tá? Eu tentei fazer super rápido e tentar trazer um pouco do meu ano. Espero ter agregado aí para vocês. Fico aqui mais um tempinho se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida, tá bom? Obrigado, pessoal.